Olá! O vídeo de hoje é sobre as vogais do chinês. O chinês, ele tem os sons das 5 vogais básicas, A, E e o U, uma variação do U e 2 formas de pronunciar o E. Eu vou pronunciar todas as vogais que eu fizer vão ser no primeiro tom agora. Depois eu vou falar sobre as entonações do chinês. O A é pronunciado A, normal. O E, ele tem 2 formas. Ele pode ser E normal, como o nosso E, nunca é. Ou essa é a forma mais comum. É como se você fosse fazer o som de an, mas você tivesse com o nariz entupido. Tá. É uma maneira mais fácil de você tentar fazer o som. O I é normal. I. Perceba que o Y do primeiro vídeo, segundo vídeo, era pronunciado I também. Quando aparecer Y e I juntos, eles vão ser pronunciados no primeiro tom. I, como se fosse um I só. O é pronunciado O, no primeiro tom. Nunca, absolutamente nunca, jamais é pronunciado O. É O, U. U. Aí o último, U com trema. U. É como se sua boca ficasse no U e você fosse fazer o som do I. Entende? Você vai fazer o som do I com a boca no U. I. Esse é o U com trema, no pinyin, que é o sistema de romanização, a transliteração do chinês. Então, os sons das vogais são A, ou E, I, O, U, I. Essas são as vogais do chinês. Nenhuma complicação. Talvez seja um pouco difícil fazer o som do E no começo. E o som do U Se você fala outras línguas, por exemplo, o francês ou o alemão, você vai encontrar sons relativamente parecidos em relação ao U. Os finais N e NG no chinês, eles são pronunciados de forma muito parecidas. Muitas vezes nem os chineses sabem como dizer as diferenças entre eles. O que é importante você lembrar, como estudante iniciante de mandarim, é que o G no final das sílabas, eles nunca são pronunciados quando a sílaba está sozinha. Por exemplo, a primeira sílaba de China, Zhong, eu escrevo ZH, J, O, e o NG no final. Zhong, Zhong, Zhong. China, Zhongguo, Zhongguo. Esse sinal que eu fiz são sinais que vão se assemelhar aos tons que nós fazemos. No caso, está espelhado, né, o vídeo. Mas, enfim, o que são os tons? O chinês, assim como muitas outras línguas daquele ramo linguístico, são línguas tonais, ou seja, a maneira como eu pronunciar a sílaba vai mudar completamente o aspecto dela. O tom é parte intrínseca da sílaba, né? Então, eu nunca posso esquecer do tom quando eu vou falar uma sílaba no chinês, de qualquer palavra. Cada caractere chinês corresponde a uma sílaba unicamente. Essa sílaba pode ser uma palavra sozinha ou pode ser parte de outras palavras, mas isso vocês vão entender conforme eu for passando os vídeos ou vocês forem se encaminhando no chinês. Os tons, eles podem ser representados de 2 formas. A forma tradicional, que é com os acentos. Os acentos vão aparecer aqui, junto com a letra A.
Só que a maioria dos computadores, às vezes, não tem como digitar esse acento. Então, o que é feito? Ao lado da letra, ao lado da sílaba, é colocado um número que vai indicar o tom. Normalmente, quando nós nos referimos aos tons, nós dizemos primeiro tom, segundo tom, terceiro tom, quarto tom. Então, o acento, o número 1 vai corresponder ao primeiro tom, que é esse acento reto. E ele é falado a, a. O segundo tom, ele tem um acento agudo. Ele vai subir. Ele começa baixo até alcançar o primeiro tom. A, a, a. O terceiro tom. Talvez você ache parecido com o segundo tom. Mas o terceiro tom, ele desce e sobe. E o seu acento é como se fosse um pequeno V ao contrário, ou um circunflexo ao contrário. A, a. Como se eu falasse duas vezes o A, praticamente. A. E o quarto tom, ele é sempre abrupto. Sempre. Sempre. Ele é o tom rápido e intenso. A. A. E o seu acento é o acento grave. Então, o A, nos quatro tons. A. 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 O E, com som de E. 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 O I. 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 O. 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 U. 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 O U. 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 Esses são as vogais com os tons. O acento do tom sempre vai aparecer sobre as vogais das sílabas. Eu vou fazer com os números, que é a mesma coisa que fazer com os acentos. Só para vocês gravarem primeiro tom, segundo tom, terceiro tom, quarto tom. Primeiro tom. A. Segundo tom. A. Terceiro tom. A. Quarto tom. A. E assim por diante. Os tons, eles são muito importantes no chinês. Às vezes, quando nós falamos frases maiores, assim, o chinês, lógico, vai entender pelo contexto. Mas, se eu fosse você, que me esforçaria muito para falar o chinês, tentar falar bem o chinês, porque é uma língua difícil de entender. Os sons, eles são muito parecidos. Então, é importante você acostumar o seu ouvido com isso. No começo, assim, é bem difícil você diferenciar os tons, você diferenciar os sons do CH, do SH, do ZH. Zh, ch, sh. Aí vem os tons ainda. São algumas complicações do chinês. E tem algumas outras coisas que nós vamos percebendo ao longo do tempo, conforme nós somos avançando. Mas o básico da fonética do chinês é esse. Você vai ter as consoantes, as partes iniciais que foram faladas antes, e as partes finais, que são as vogais, e em alguns casos as vogais mais o N, o NG no final. Lembrando que o G final nunca é pronunciado. Como exemplo, China em chinês. Zhong, Guo, primeiro tom e segundo tom. Zhong, Zhong, e o Guo no segundo tom. Guo, Guo, Zhongguo, Zhongguo. Brasil em chinês. Ba, primeiro tom. Xi, primeiro tom. Baxi, Brasil. Baxi, Zhongguo, Zhongguo. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, escrevam aqui nos comentários ou me mandem mensagem
no e-mail, Facebook, qualquer meio de comunicação, eu responderei. Eu farei mais lições e conforme vocês forem aprendendo as palavras a partir de agora, vocês vão se acostumando com os sons, não ficarão só esses fonemas abstratos do chinês. Tudo bem? Muito obrigado. Xexê. Obrigado.